Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernando, eu sou estrategista digital e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um comprometimento que a gente sempre se faz e dificilmente a gente cumpre com esse nosso comprometimento. Que a gente, quando a gente estabelece algumas metas e essas metas a gente acaba furando com elas. Como eu cheguei nisso? Eu tava pensando aqui, falta um mês para acabar o ano e todo começo do ano a gente começa a fazer vários pedidos, a gente tem vários desejos, vários objetivos e talvez se você parar para pensar agora, de todos os pedidos que você fez na virada de 2021 para 2022, o que realmente você conseguiu concretizar, né? E o porquê que a gente faz vários pedidos, e não só no final do ano, acontece muito da gente ir na sexta-feira ou no final de semana, né? A gente fala assim, não, segunda-feira eu começo. Ou por que a gente não começa hoje? Porque qual que é a diferença da gente começar algo na segunda ou começar algo em 1º de janeiro de 2023 do que a gente começar no dia 20 de dezembro de 2022? Por que a gente faz tudo isso? Então, eu pensando nos meus objetivos para 2023, eu comecei a alucinar sobre isso e é isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O porquê que a gente cria metas para o futuro e a gente não cumpre elas no presente. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Na maioria das vezes, quando a gente estabelece algumas metas que a gente quer percorrer, ou que a gente quer fazer, ou alguns objetivos, a gente está envolto de algumas coisas que são motivadoras para a gente. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do final do ano, que é um exemplo um pouco mais simples, que a gente já está próximo disso. Quando o ano vira 2022 para 2023, a gente está muito motivado porque é um ano novo. E aí tu fala um ano novo, vida nova. Então todos os erros que a gente cometeu no ano anterior, a gente não vai cometer nesse próximo ano. Então a gente está muito motivado por várias coisas. Essa motivação faz com que a gente a gente se comprometa com muitas coisas e com uma certeza que a gente vai conseguir cumprir, né? Esses nossos objetivos. Mas quantas vezes você se prometeu, não só no final do ano, mas também no final de semana, segunda-feira, ou esse final de semana vai ser a última vez que eu vou comer isso, eu vou começar a comer melhor, eu vou começar a fazer atividade física, ou eu vou juntar dinheiro, ou eu vou assistir menos Netflix, ou eu vou criar mais conteúdo, como eu fiz muito nesse ano, e acabei não criando tanto conteúdo assim. Então, assim, quantas vezes a gente já fez isso, ou você já fez isso, e não conseguiu chegar, ou não conseguiu se cumprir, e você mesmo se boicotou em relação a todas essas metas e objetivos que você teve? Eu imagino que foram algumas vezes. Eu imagino que é mais comum a gente falhar na missão do que a gente cumprir a missão, né? Então, se você parar para pensar, até assim, ó, às vezes, isso acontece muito. Eu tenho alguns hábitos, né? E para eu adquirir esses hábitos foi um pouco complexo no começo. Então eu queria praticar atividade física de manhã. Então eu queria mudar a minha prática de atividade física que eu fazia toda noite e queria colocar isso para amanhã. Só que no começo a gente fala, não, eu vou fazer isso, aí você pensa assim, não, aí eu faço de manhã atividade física, já acabo com isso, e aí eu tenho o dia inteiro e chega à noite eu não tenho desculpa porque eu já fiz. Então quando você pensa, você fala assim, não, vai dar certo porque faz todo sentido você fazer isso. Aí quando eu acordava de manhã, o celular despertava 6 horas, 5 e meia, para ir para academia, enfim, a minha cabeça, e eu acho que deve ser muito comum, porque isso acontece com muitas pessoas, a cabeça começa a te dar algumas desculpas, e tipo, pô, mas você trabalhou tanto ontem, nossa, mas você está tão cansado, nossa, você merece dormir um pouco mais. Não, vamos começar amanhã a gente faz isso, hoje a gente dorme mais cedo, e a gente começa a meio que trazer, a sua cabeça tem um poder tão grande de contornar algumas coisas, que fica coerente você não fazer aquilo que você tinha se comprometido a fazer. Só que o que acontece? Quando você se boicota, você ativa alguns pontos do cérebro que eles identificam que tá tudo bem se eu mentir para mim mesmo, tá tudo bem se eu prometer alguma coisa para mim e eu não cumprir. Então isso se torna meio que um ciclo, né? Você continua fazendo isso, continua dando essa recompensa de se comprometer e não cumprir, e isso vira alguma coisa, é algo mais normal para você. Então assim,
A primeira coisa que eu tive que entender que o celular tocou, eu tinha que levantar, não importava se eu tivesse com preguiça, não importava, eu tinha que fazer e sair. Porque no começo é bem complicado mesmo, né? Mas você precisa começar a falar. Teve até uma vez que eu estava escutando uma pessoa falando que quando você faz isso, a importância que você dá, quando o celular desperta ou qualquer coisa assim, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando de acordar mais cedo para fazer atividade física. Se o celular desperta e na hora que você tinha que levantar, você dá a prioridade a continuar na cama, você meio que entende que continuar na cama é uma ação mais desejada, é uma ação que é mais importante do que você fazer aquilo. Então, a sua própria consciência começa a trabalhar contra você. E outra coisa, né? O seu corpo já vai te defender para não sair numa situação, situação de conforto para uma situação nova. Então, todos os objetivos e todas as metas que você tem para você querer, que você quer alcançar, tudo é algo novo para fazer. Então, tudo que é algo novo é uma dor nova, requer outras coisas. Então, o nosso corpo tende a querer descansar, a querer estar estável. Ele não quer que esteja em extremo, ele esteja atiçado. Então, ele também defende a gente por causa disso. Então, isso é um dos pontos. Mas o outro ponto é em relação ao seu eu futuro e seu eu presente. E talvez esse seja um ponto mais importante. Porque eu li um livro uma vez que era Armas da Persuasão, que falavam de gatilhos mentais. E nesse livro eles fizeram um estudo com alguns estudantes numa faculdade que eles perguntavam para eles sobre aquele semestre, por exemplo, tá, como é que você vai tirar notas boas nesse semestre? Então o cara fala assim, não, mas tá difícil para mim. Não, mentira, desculpa. Ele fala assim, você consegue pegar esse calouro que está entrando aqui e você ensinar ele, você passar tudo que você aprendeu para ele, aí ele fala assim, não, aí esse cara que era o veterano fala assim, não consigo, eu tô corrido, tá, o tempo tá curto para mim, eu não tenho tempo para parar agora, estou estudando muito, então ele começava a dar várias desculpas. Quando ele falava assim, tá, tudo bem, outro grupo, perguntava para outro grupo da faculdade, perguntava, no próximo semestre você não consegue pegar esses calouros aqui e ensinar o que vocês estão aprendendo? E aí quando eu falava no futuro, eu falava, não, tudo bem, eu consigo, eu vou arrumar um tempo para isso e tal, não sei o quê. O que acontece? Quando a gente fala sobre o nosso eu futuro, ele é um eu que ele pode muito mais. É um eu muito mais capaz de fazer. A gente entende que o nosso eu futuro é muito mais forte e o nosso eu presente é um eu muito mais fraco. Então, quando você se coloca a fazer alguma coisa no seu eu futuro, você entende que você consegue. Mas quando você está no seu eu presente, você entende que não dá tempo, entende que está muito cansado e você se boicota. Só que se você parar para pensar, e é uma coisa meio óbvia, que quem executa as funções, as tarefas, para você chegar naquele objetivo é o seu eu presente. Mesmo que seja um objetivo futuro. O seu começo, ou onde começa, é agora. Então, tudo que você tem que fazer é agora. Então, quando você entra nesse ciclo, né? De tipo, não, hoje eu não consigo, mas vou deixar para amanhã. O amanhã, ele nunca vai chegar. Porque o amanhã sempre vai estar amanhã. Então, toda vez você vai arranjar alguma desculpa em relação a isso para conseguir chegar naquele objetivo que você queria. Seja de objetivos simples, de tipo, não vou comer mais doce, ou objetivos um pouco mais complexos, de vou melhorar um pouco o meu físico, ou um pouco mais complexo, tipo, vou juntar dinheiro, ou eu vou mudar de cidade, ou eu tenho um plano de vida X. Então, assim, a gente vai se boicotando com essas coisas, sempre achando que, eu vou começar mais tarde, ou eu vou começar amanhã, eu vou começar semana que vem. Não, mas hoje é quinta-feira, eu vou começar segunda, né? Não vou começar no final da semana. Então, assim, algumas coisas acontecem que façam com que você se boicote. E uma forma que eu entendi para conseguir fazer isso, e também foi de um outro livro que eu li, que chama Hábitos Atômicos, né? É que ele fala para fazer pequenas vitórias. E é algo um pouco meio que fácil de entender isso, né? É uma coisa tipo meio óbvia quando você fala assim, ao invés de você pegar o objetivo de, por exemplo, vou pôr um objetivo que é um pouco mais simples. Eu tenho um objetivo de perder peso, eu quero perder 10 quilos. Ao invés de você pôr o objetivo de perder 10 quilos, você pode pôr o objetivo
naquela semana, você conseguir entrar numa calça jeans que está muito apertada e você sentir ela um pouco mais leve, ela um pouco menos apertada. Talvez um objetivo para você perder peso, ao invés de você começar a fazer dieta e você fazer atividade física, você só comece a restringir doce, não começa a fazer atividade física junto. Então, essas pequenas vitórias que você tem, elas te motivam de forma homeopática para que você consiga atingir, na soma dessas pequenas vitórias, que você consiga atingir aquele objetivo maior. Porque o que acontece? Quando a gente deixa para amanhã, é porque a gente está pensando no objetivo final. Só que, na verdade, para a gente chegar no objetivo final, a gente precisa ter pequenas vitórias nesse caminho. Ao invés de eu pensar, eu sei qual que é o objetivo final que eu quero, mas ao invés de eu estar raciocinando para o objetivo final, eu raciocino para o objetivo menor. Para eu chegar, é como se fosse um passo a passo, né? Para eu chegar lá, eu tenho que dar esse passo, depois aquele passo, depois aquele passo, depois aquele passo. É uma estratégia. Então, para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter vitórias e conseguir atingir aquele objetivo, aquele compromisso que você fez com você mesmo, tem uma estratégia para você chegar até lá, mas nessa estratégia tenha pequenas doses de vitória. Então eu chamo de micro vitórias. Sabe o que acontece? Você está competindo contra vitórias e prazeres, né? A vitória é algo que é uma conquista. O prazer, basicamente, é algo que o prazer é algo imediato. Então você não consegue ter um prazer futuro. Você não consegue, daqui uma semana eu vou ter um prazer. Não tem isso. O prazer é imediato. A vitória é uma vitória que constrói para um futuro. Só que a vitória requer trabalho, um prazer não. Então, basicamente, a gente pensando de uma forma simples, o que seria um prazer? Um prazer é eu dormir mais. Um prazer é eu comer o chocolate. Um prazer é eu assistir um pouco mais de Netflix, eu não fazer o que eu tenho que fazer agora. O que é uma vitória? É eu não comer chocolate. O que é uma vitória? É eu acordar um pouquinho mais cedo. Só que você acordar um pouquinho mais cedo não vai te levar para aquele objetivo, porque acordar um pouquinho mais cedo é só um pedaço do objetivo. Então, você precisa entender e precisa moldar através dessa estratégia que você tem que fazer, que o seu objetivo final é aquele. Mas vamos dosar esse espaço para conseguir fazer isso de uma forma mais homeopática, de vitórias, que pelo menos essas vitórias sejam essas conquistas, essas vitórias sejam algo mais comemoradas. O que a gente esquece é que a gente quer chegar lá, mas para chegar lá precisa passar tempo. E quando passar tempo e a gente não tem nenhum tipo de motivação nesse caminho, os prazeres eles vão ganhar. Porque infelizmente não, o prazer ele é muito mais fácil a gente conseguir ele. A vitória é um pouco mais difícil. Então assim, se você parar para pensar em pouco tempo assim e falar assim, tá, o que você prefere? Acordar mais cedo ou dormir um pouco mais? O que você prefere? Não comer chocolate ou comer um chocolatezinho? O que você prefere? Ficar um pouquinho mais no sofá assistindo Netflix ou fazer um trabalho, ou fazer alguma coisa, estudar, ou fazer alguma coisa para evoluir profissionalmente? Então, a conquista daquele objetivo maior, ela acaba ficando muito longo, porque os obstáculos que tem na frente, existem obstáculos, além de ser obstáculos físicos, que você, mesmo você tendo vitória, você vai ter que passar por eles, e ainda tem um inimigo bem desleal, que são os prazeres. Então, assim, no momento que você começar a traçar e tiver esse objetivo, trace pequenas vitórias nessa caminhada. Pegue pequenas metas para você chegar naquele grande objetivo, tá bom? E dificulte algumas coisas. Por exemplo, se eu quero acordar mais cedo para ir treinar, eu não deixo meu celular do lado que vai despertar. Eu deixo meu celular um pouco mais longe. Por exemplo, tinha um que era, se eu quero começar a treinar e eu treino no final do dia, por que eu não levo ou me troco no trabalho para já ir direto para a academia, ao invés de eu voltar para casa e depois ir para a academia? Então, assim, por que eu não deixo minha roupa pronta de treinar antes de eu sair à noite, para de manhã eu já pegar e à noite eu me trocar e ir treinar? Então, algumas facilidades. É a mesma coisa, eu quero fazer dieta, mas minha geladeira está cheia de chocolate, está cheia de doce. Então, assim, dentro da estratégia, para você chegar e conquistar o que você quer conquistar, não basta só você desejar chegar lá.
Não basta só você ter o objetivo de chegar lá. Você precisa criar essa estratégia para que você tenha essas pequenas vitórias nessa caminhada e tenha essas pequenas facilidades nessa caminhada para que você conquiste o que você quer. Porque assim, o hábito de você começar a montar algumas coisas para você ter uma vida com mais sucesso, esses hábitos, eles vão ser construídos com a repetição. Mas depois que você constrói esses hábitos, fica mais simples. Por exemplo, eu lá atrás, eu tinha muita dificuldade de ler. Olha que loucura isso aqui, hein? Pra gente finalizar. Eu tinha muita dificuldade de ler, muita dificuldade de ler. Então, quando eu começava a ler, eu queria muito ler. E quando eu começava a ler, eu comecei a entender que eu era muito auditivo. Então, se eu escutava qualquer pessoa falando lá no fundo, qualquer coisa assim, isso me atrapalhava muito. E eu comecei a ler de fone. Aí eu comecei a colocar uma música mais tranquila e comecei a ler de fone. Aí eu entendi, tá, ler de fone, eu consigo ler de fone, isso aqui tá dando certo pra mim, beleza. Aí, olha que loucura, eu queria muito treinar de manhã, fazer aeróbico de manhã, porque eu gosto de ter pequenas vitórias, né, nas primeiras horas do meu dia. Então, para mim, as primeiras horas do meu dia são extremamente importantes. Então, o que eu fiz através de hábitos? Eu falei, tá, então eu vou começar a acordar mais cedo. Eu comecei a acordar mais cedo, descia para a academia do prédio e comecei a fazer aeróbico, 20 minutos. Só que eu entendia que assim, eu quero potencializar meu tempo. Então, o que eu poderia fazer para potencializar meu tempo? Então, eu descia, pegava meu fone de ouvido, fazia esteira. Eu faço isso durante quase todos os dias. Então, eu faço aeróbico durante 30 minutos. Nesses 30 minutos que eu estou fazendo aeróbico, eu estou lendo também um livro. Então, depois que eu leio esse livro, aí eu já matei 2 em um só. Então, 30 minutos foi 30 minutos de leitura e 30 minutos de aeróbico. Eu faço meu alongamento, faço meu abdominal e subo. Quando eu subo, eu faço meu café. E o que acontece? Eu já tô num estado diferente. Eu já estou num momento diferente, porque eu já conquistei várias coisas. Existem dias que eu não consigo fazer isso. Por exemplo, ter uma reunião cedo e aí quebra a minha rotina. Eu tento não marcar a reunião de manhã, até as 10 horas, para vocês terem uma ideia. Então, mas eu construí isso para conseguir chegar nisso. Só que, às vezes, não consigo. E, às vezes, ela quebra essa minha rotina. E, quando ela quebra essa minha rotina, o meu dia parece que não consegue ser tão produtivo como era antes. Então, hábitos que são hábitos saudáveis e de vitória, ele produz um dia mais vitorioso, né? Então, você criar uma estratégia para conseguir chegar nisso é extremamente importante. Então, faça isso. Final do ano está aí, faça seus objetivos, trace suas metas, ler mais, mudar de trabalho, conseguir trabalhar de uma forma mais prazerosa, com mais tempo para você, com mais tempo para as pessoas que você ama. São esses seus objetivos, fala, eu quero isso. Pegue esses objetivos, não enche seu final de ano de vários objetivos, pegue 3 objetivos e trace um dia a dia para isso. O que eu preciso fazer? Quais são as primeiras conquistas que eu preciso fazer? Se, por exemplo, se o seu objetivo é mudar de emprego para um emprego que você tenha um pouco mais de tempo para você, então você precisa começar a pensar no emprego que tem uma escala melhor. Você precisa começar a entender que seja um emprego que consiga ter um alcance para ter uma escala maior. Então, como é que eu vou fazer isso para eu chegar lá? Para eu conseguir, talvez, ter mais tempo para viajar, por exemplo, se esse for o seu objetivo, ou passar mais tempo com seus filhos, ou passar mais tempo com a sua mulher, ou com o seu esposo, se esses forem seus objetivos. Então, assim, pegue esse objetivo, realmente trace, fale assim, eu quero chegar aqui, é isso mesmo que eu quero. Quando você chegar a isso, pegue o dia a dia. Se o mês tem 12 anos, comece com 12 etapas. Se cada mês tem 4 semanas, coloque 4 etapas dentro do mês. Então, assim, quebre isso daí, porque vai ficar muito mais fácil para você. E faça, como você já sabe onde você chegar, faça o regresso, se for essa a sua dificuldade. Só que você fazendo assim, fica muito mais simples. Fica muito mais simples para você atingir esses grandes objetivos. Eu tenho certeza que você vai criar hábitos muito mais poderosos para você conseguir fazer isso durante o seu dia, e os benefícios não vão ser só esse objetivo que você vai alcançar. Eu tenho certeza que várias coisas vão melhorar ao redor. Do mesmo jeito que na vontade que eu tinha de ler e fazer minha atividade física durante a manhã, muita coisa mudou. Por exemplo, agora eu consigo, por exemplo, fazer um jejum, porque eu gosto de ler a Bíblia,
em jejum todos os dias de manhã, então é uma coisa que eu consigo fazer hoje. Então esses hábitos me trouxeram outros hábitos extremamente poderosos. Então, a mensagem de hoje era essa. Eu queria falar um pouco mais sobre como prometer e cumprir, né? Como eu posso fazer isso, porque o final do ano está aí e espero que você consiga colocar isso em ação, espero que você consiga atingir esses seus objetivos para 2023. Eu desejo muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo.